do sétimo ano, vocês estão bem? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula, tá certo? E vamos começar um novo reino, o Reino Monera. Vamos estudar hoje as principais características deste reino. É interessante você pegar o seu caderno, seu material e anotar os pontos principais. Qualquer dúvida, depois nós tiramos, ok? Vamos começar? O Reino Monera é um dos primeiros reinos porque ele é o reino mais primitivo, mais simples que nós temos, tá certo? O Reino Monera vão estar presentes os seres procariontes, também chamados de procariotas. Professora, o que é isso? São seres em que a sua célula ela fica com o núcleo solto. O núcleo não é protegido por uma membrana chamada carioteca, certo? Então, uma célula procarionte, é uma célula que o núcleo fica espalhado, solto. Eles são unicelulares, ou seja, só possuem uma célula. Dentro deste grupo, existem seres que são autótrofos ou autotróficos e os heterótrofos ou heterotróficos. Professora, eu me esqueci o que é um ser autótrofo e um heterótrofo. Um ser autótrofo é aquele que é capaz de produzir seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, tá? Ou quimiossíntese. E o ser heterotrófico é aquele que não consegue produzir seu próprio alimento, ele vai em busca, tá bom? Essa célula, esses seres são tão simples que não tem quase nada assim na célula dele. Não tem aquelas organelas que ficam no citoplasma, só tem apenas o ribossomo, certo? No restante não tem mais organelas. Possui uma estrutura chamada de mesossomos, que faz a função da mitocôndria, que é a respiração dessa célula. A maioria dos representantes do Reino Monera podem viver isolados ou podem viver em colônias, em grupos, tá? E nessa membrana plasmática deles também existe ainda uma parede celular, que é uma parede bem rígida que protege ainda mais essa célula. Vamos visualizar que fica melhor essas características que eu acabei de falar. Então, aqui está a célula, tá bom? Ó, como eu disse a vocês, tá? Ela tem a membrana, as três partes principais da célula: membrana, citoplasma e núcleo. Ela tem a membrana plasmática como todas, tá bom? Só que, além disso, ela tem a parede celular, que é um pouco mais rígida. Além disso, o citoplasma não tem organelas, a não ser o ribossomo. Outra coisa, o núcleo, que contém o material genético, o DNA, fica solto e espalhado, tá bom? Vocês observam que essa célula aqui tem um flagelo. Professor, o que é isso? O flagelo é uma maneira dessas células, desses seres se locomover, ajuda na locomoção, tá bom? Não são todos que possuem. Ficou claro? Qualquer dúvida, vai anotando. Quais os seres vivos que fazem parte deste reino, né? Os organismos do reino Monera, popularmente conhecido como as bactérias, são representadas pelas cianobactérias, popularmente também chamada, ou antigamente, tem livro que diz que mudou o nome, tem autores que diz que não é mais esse nome, é cianobactérias, também são chamadas as algas azuis, tá? Cianofíceas. Tá aqui, ó, um exemplo delas. E também tem um outro grupo que é a arqueobactérias, que são as árqueas, representada pelos metanogênicas. Tá aqui. É bem primitiva, gente. Essa imagem aí, elas são tão pequenas que está sendo mostrada através de uma visualização do microscópio eletrônico. Tá? As cianobactérias fazem parte do domínio bactéria e as arqueo do domínio árquea. Isso é questão daquela classificação dos seres, tá? As cianobactérias, elas são o único grupo dos procariontes do reino Monera
que são capazes de realizar a fotossíntese e produzir o oxigênio. Somente essas algas aí, ok? Classificação. Elas foram classificadas, morfologicamente falando, né, em estrutura, em 4 grupos, em 4 categorias, tá? Elas foram classificadas na forma, né, como se fosse a forminha delas, a forma do corpo. Cocos, bacilo, vibrião e espirilo, ou espiraladas. A forma cocos, que é essa primeira aqui, ó, são umas bolinhas, uma forma esférica, tá? Geralmente a forma cocos, elas vão formar colônias, vão se juntar. Por isso que você, ó, pode ficar isolado ou pode formar colônia. Estafilococos, estreptococos, né? Esse tipo de bactéria é que causa a meningite bacteriana. Essa bactéria na forma esférica, né? Em forma de cocos. Bacilo, gente, lembra um bastão, tá vendo, ó? Bacilo, tá? Espirilo ou espiralada, lembra o espiral. Ela é longa e ela é meia enroladinha. O espiral do caderninho de vocês, do livro, certo? E vibrião, lembra uma vírgula, ó. Então, aí são os 4 tipos de categoria, de classificação que nós temos dela de modo geral. E qual é a importância dos organismos deste reino? Gente, eles são bastante conhecidos quando se fala o nome, né? Bactéria. A primeira coisa que vem logo é coisa ruim, coisa negativa, doença, né? As bactérias que causam doenças na gente, elas são chamadas de patogênicas. A gente vai estudar isso numa próxima aula, tá? Mas além de causar doenças, existem bactérias patogênicas, existem as bactérias também que elas são de extrema importância para o ambiente e até para a nossa espécie. Por exemplo, para o meio ambiente, elas são decompositoras junto com os fungos, elas reciclam a matéria orgânica. Se não tivéssemos essas bactérias, né, nós não teríamos decomposição. Elas também ajudam no processo digestório dentro da gente, na digestão de alguns alimentos. Então, elas são de extrema importância. Fazem parte do ciclo do nitrogênio. As bactérias, elas se fixam nas raízes de leguminosas e elas fazem parte desse ciclo do nitrogênio no ambiente. Além do que, elas também têm a questão econômica, né? Bactérias, por exemplo, que são usadas na parte de cosmético, tem bactérias que são usadas na fabricação de alimentos, bactérias que são usadas na fabricação de medicamentos, de vacinas. Então, elas são de extrema importância. Tem um lado negativo, algumas delas, mas também tem um lado positivo, ok? Quero ver se vocês entenderam até agora o que eu falei, porque agora é com você. Vamos lá? A bactéria, ela não possui. Letra A, membrana plasmática. Letra B, ribossomo. Letra C, parede celular. Letra D, DNA. Ou letra E, carioteca. 3 segundos. Tá fácil, né, gente? Ela não possui carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Por isso ela é uma célula procariota, ou procarionte, certo? Segunda questão. Analise as afirmativas abaixo sobre as bactérias e marque a alternativa incorreta. As bactérias são unicelulares. Letra B. As bactérias são organismos procariontes. Letra C. Nas bactérias estão presentes os lisossomos. Letra D. Na classificação em 5 reinos, as bactérias pertencem ao reino Monera. E a letra E, nenhuma alternativa. Qual é a errada? São unicelulares, certo? São procariontes, certo? Estão presentes os lisossomos. Olha a casquinha de banana. São ribossomos. Os lisossomos não, tá certo? Letra D. Nos 5 reinos pertencem ao reino Monera. Ok. Então, a letra I é a letra errada. C de casa. Tá certo?
Alguma dúvida? Se tiver, vamos tirar. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Muitas saudades. Um grande beijo. Tchau, tchau.